Fernando, recentemente eu conversei com um diretor que tem uma trajetória muito parecida com a sua, que é o Guilherme Del Toro, que é o diretor do Labirinto do Fauno, ganhou o Oscar, e que está também fazendo filmes hollywoodianos e produzindo filmes mexicanos. Ele disse que uma das principais dificuldades que ele tem no México é de pegar novos diretores, porque existe uma certa máfia de diretores consagrados que fazem filmes muito ruins, mas não conseguem... sempre vai ter dinheiro para os filmes deles. Você não acha que isso tem um certo paralelo com o Brasil, que tem muito diretor que junta um dinheiro certo sempre do governo, faz um filme que não vai ter público, que a gente sabe que não vai ter, e enquanto os novos talentos ficam por fora, assim, você como produtor está pegando novos talentos e tudo. A gente, na O2, a gente investe bastante em diretores novos e tal. Mas sabe que eu acho que no Brasil tem uma geração, nesses últimos 4, 5 anos, acho que talvez, não sei se são jornalistas, o Merton está no dia a dia, pode dizer mais do que eu, mas eu acho que a quantidade de filmes de estreantes, de novos diretores, de novos roteiristas que tem saído no Brasil é bastante grande. Bom, esse ano, nosso recordista é Meu Nome Não É Johnny, é o primeiro filme, né? Que é o recordista de público esse ano, né? O ano passado, Tropa de Elite, que também é um estreante, né? Que era o Padilha, em ficção, né? Sim. Então, eu acho que aqui tem sim, viu? Para quem está começando e para roteirista novo. Você não sente um pouco nadando contra a maré, sendo produtor e trazendo gente nova, o Heitor Dália também? Mas nadando contra a maré em que sentido? Porque assim, porque a gente vê muito diretor consagrado que vive daquilo e vive no governo o tempo todo, fazendo a mesma coisa. Você não, está produzindo você mesmo, tem um contrato com um grande estúdio para produzir novos talentos, está trazendo muita gente nova, muito sangue novo para o cinema nacional. Você não sente um pouco tipo, isolado, não é complicado isso? Não, eu acho que não. Na verdade, enfim, a gente tem lá uma atividade na O2, a gente tem um departamento de desenvolvimento de projeto, que não é uma coisa muito comum no Brasil, acho que tem poucos lugares onde tem desenvolvimento de projeto, e que é justamente o lugar para tentar encontrar roteiristas novos e desenvolver, isso é bancado pela Universal. E diretores também, enfim, o Heitor Dália está fazendo o segundo filme dele, a gente já tem o roteiro do terceiro e do quarto, meio em andamento, assim, então a gente está que a gente está bancando a carreira de alguns. E eu acho que enfim, eu adoro lançar gente nova porque depois eu tenho que correr atrás, né? Põe essa garotada fazendo um filme bom, aí você tem que, né, recuperar o prejuízo, assim, sair correndo atrás. Eu acho ótimo. Para mim é muito estimulante trabalhar com os caras que estão começando, estão com gás, estão com vontade, né? Carmen. Então, tem uma pergunta aqui da Nandi, de São Paulo, que diz o seguinte: alguns cineastas estão aderindo ao formato digital. Você que começou no vídeo, na televisão, não pensa em aderir ao formato no cinema? É uma tendência? Eu acho que eu estou, nesse momento, fazendo uma minissérie para televisão. A gente ia fazer em 16mm, na última hora resolvemos fazer em digital com uma câmera nova que chama Red. Tem 5 ou 6 no Brasil, mas a diferença é que ela usa ótica de cinema. Então, uma coisa de distância focal, tal, é muito parecida. A imagem é muito parecida com a imagem de cinema. Rodando essa série, está na 4ª, 5ª semana de filmagem, e com 2 câmeras e tal. E eu estou apaixonado. Eu não sei se algum dia eu vou voltar a filmar com película, porque está dando muito certo. Você assiste no set, no monitor grande, com uma qualidade ótima. No dia seguinte, o material já está na ilha de edição. Eu estou realmente encantado com o cinema digital. Fernando, escuta, tu me desse uma entrevista recente e tu falasse uma coisa, que para ti não é mais problema contar uma história. Tu já domina a gramática do cinema, tu já sabe como colocar a câmera, tu já pensa talvez nos cortes. Qual é a dificuldade, então, que existe para um diretor quando ele já tem esse conhecimento, já esse domínio da gramática que tu já tem? Eu acho que é exatamente você com o texto. Quer dizer, quando você tem que escrever uma crítica, como é que vai ser o artigo, onde você vai pôr o adjetivo, se é uma frase, né, uma oração coordenada ou subordinada, isso para você não é problema, né? O texto, o problema é o que eu vou dizer, né? Qual vai ser minha visão desse filme, como eu vou encarar, qual vai ser o enfoque, como é que eu vou abrir a matéria, como... Para mim, esse é o desafio, é como estruturar o roteiro. Sempre é o roteiro a dificuldade, Merton. E a proposta? Primeiro a história que eu quero contar, e aí como é que eu vou abordar essa história, e como é que eu vou estruturar essa história. Agora, onde eu vou pôr a câmera na hora que tiver as cenas escritas, isso realmente é que nem você. A hora que você tem que expressar a sua ideia, você escreve naturalmente, que você faz isso há tanto tempo. Legal. Né? Mas tu procura a história para dizer determinada coisa, ou na realidade o que tu vai dizer vem como decorrência da história que tu quer contar pra gente?
Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Tem assuntos que me mobilizam, que eu estou sempre com essa coisa na cabeça, né? Esses conflitos, essas inquietações e tal. E de repente você vê uma história que bate com a sua inquietação. Você fala, meu Deus do céu, essa história, né, é dentro de mim. Aí eu vou lá e conto essa história porque ela teve uma ressonância e tal. Então acho que é uma coisa de mão dupla, né? A história me bate, mas ela me bate porque é uma ideia que me mobiliza, né? O ensaio sobre a cegueira te perseguia há 10 anos. O ensaio sobre a cegueira me perseguia. Eu não sei se, na verdade, para ser honesto, se eu tivesse recebido esse roteiro 2 anos atrás, sem ter tentado fazer esse filme há 7 anos atrás, eu não sei se eu faria, Merton. Eu tenho que confessar aqui que porque eu tentei comprar os direitos, o Saramago não quis vender, e 7 anos depois liga esse produtor canadense e fala, olha, tem um roteiro aqui, já ouviu falar desse filme e tal? E era o primeiro filme que eu tentei fazer na vida. E eu achei tão estupenda essa coincidência que eu falei, meu Deus, isso deve ser uma coisa de destino, foi uma coisa meio mágica, assim. Então acho que meu impulso de fazer o filme foi um pouco meu Deus, isso deve ser algum sinal, sabe, estatístico bobo. Mas você falou de roteiro, a propósito de roteiro, tanto o Jardineiro Fiel quanto o Ensaio sobre a Cegueira, o roteiro caiu no seu colo já pronto. E, no entanto, você, nos 2 filmes, tem uma marca autoral muito forte. Eu queria que você falasse disso, como lidar com um roteiro que não é seu, que não teve a sua participação, e conseguir imprimir essa sua pegada autoral. Mas na verdade nos 2 roteiros, apesar de não serem meus, eu acho que é uma coisa normal, todo diretor, na hora que recebe um roteiro, você tem que pôr a sua, né? A sua mão no roteiro. E eu, enfim, nesses 2, acho que eu enfiei uma mão funda, assim. No Jardineiro foi radical, a ponto de chegar num momento lá e o roteirista começou a não falar comigo, falava comigo através de um contato da produtora e tal, porque eu ficava mudando. Comecei a filmar cena que ele não tinha escrito. Depois, na hora de montar, o roteiro contava a história linearmente, assim, era na ordem cronológica. Eu peguei e inverti toda a ordem da história e tal, e ele ficou muito bravo comigo. Depois ele foi nomeado para o Oscar e eu lembro que no dia, não, na verdade ele foi nomeado para o BAFTA também. E eu lembro que no fim, do dia seguinte do BAFTA, ele veio meio que até pedir desculpa, assim, falar, olha, na verdade, esse roteiro, enfim, mas ele chegou a não falar comigo, de tanto que eu... E esse agora também, enfim, aí foi diferente a relação, porque o Dom Maquela escreveu, um cara bastante aberto, então a gente trocou bastante. Gente, nós vamos fazer um intervalo, lembrando que esse programa foi gravado e, portanto, as perguntas dos telespectadores que a gente está fazendo aqui para o Fernando Meirelles foram mandadas antes pela internet. No nosso site, tvcultura.com.br/Roda Viva, você pode se informar também sobre os próximos programas e mandar por e-mail as críticas e sugestões. A gente volta já já.